Quem está andando com você? Quem está andando com você? Sabe por quê? Porque as pessoas caminham ao nosso lado, ajudam a construir a pessoa que nos tornaremos amanhã. A pessoa que amanhã nós seremos as pessoas que hoje estamos andando, as pessoas que estão andando conosco. Eu disse na quarta, e repito agora, duas verdades que nós falamos na quarta. A primeira delas é que as companhias moldam o nosso caráter. As companhias, as pessoas ao nosso redor, vai formar o nosso caráter. Eu usei o Provérbios 13:20 novamente. Quem anda com o sábio será cada vez mais sábio. E quem anda com o tolo, na companhia do tolo, vai se dar mal. As pessoas que estão ao nosso lado podem nos levar para o nosso crescimento espiritual. Sabe por quê? Porque nós gostamos de falar sobre resultados, mas Deus fala de processos. Nós queremos ver o resultado final, mas Deus trabalha em nossas vidas com processos, um dia de cada vez. E quando nós olhamos para o destino, Deus faz diferente. Ele olha o caminho, Deus fica olhando o nosso caminho. Onde nós estamos trilhando? Existem pessoas que estão tomando decisões importantes baseadas nas opiniões das outras pessoas, e essas outras pessoas nunca consultaram o Senhor. Como que você tem coragem de pedir ajuda para o seu casamento, para uma pessoa que está com o casamento quebrado? Como que você vai pedir ajuda para cuidar de um filho, para uma pessoa que ainda nem tem filho? Pode, claro que pode, nós somos livres, mas você deve procurar pessoas que podem ajudar você, em primeiro lugar, biblicamente, espiritualmente. Sabe por quê? Porque aqui eu tenho pelo menos 3 verdades. Antes de um casamento errado, antes de um casamento dar errado, normalmente existe uma influência errada. Foi por isso que eu falei na quarta-feira, você está namorando, a sua namorada não te leva para perto de Deus, sai que é laço. Você está namorando, o seu namorado não te leva para perto de Deus, sai que é laço. É melhor acabar agora do que acabar lá no casamento. O namoro, a namorada, o namorado precisa levar-nos mais para perto de Deus. E alguém que pode dizer que é casado: pastor, por que o senhor não fala da mesma forma que é casado? Bom, eu não posso falar, porque a Bíblia não me dá base para fazer isso. Mas quem casou foi você. Agora, muda. Antes de um negócio desonesto, existe uma influência errada, principalmente no Brasil, onde impera a corrupção. Antes de uma vida distante de Deus, existe uma influência errada. Sabe por que muitas vezes as pessoas vão afastando de Deus aos poucos, e não é da noite para o dia? Você não simplesmente levanta numa manhã e fala bem assim: hoje eu estou decidido, a partir de hoje eu vou afastar de Deus. Você não faz isso. Sabe quem vai fazer isso por você? É o seu amigo, que aproxima de você e fala uma coisa para você, e você vai afastando-se do Senhor. A pergunta, aqui Salomão nos faz um alerta: não basta perguntar, eu gosto dessa pessoa. Não. A pergunta correta é: essa pessoa, esse meu amigo, essa minha amiga, aproxima de Deus? Sabe por quê? Porque antes de mudar nosso destino, as companhias mudam o nosso coração. Nós vamos ter o nosso destino mudado quando as companhias mudar as nossas vidas. E elas mudam, e elas influenciam. Ontem à noite eu estava pregando na Igreja Batista Monte das Oliveiras. E lá, novamente, eu tive a oportunidade de ser apresentado mais uma vez por uma pessoa que influenciou a minha vida aos 14 anos de idade. Meu pai na fé, Valtuir. Meu pai na fé. Naquela época eu não lembro de pessoas influenciando a minha vida. 14 anos, eu vou fazer 55 se Deus permitir. Mas desde os 14 eu lembro o quanto que esse irmão influenciou a minha vida a seguir a Cristo Jesus. Ele ainda não era casado. Você dificilmente crescerá além da influência dominante da sua vida. Você não vai crescer mais em relação, com base nas pessoas que estão ao seu redor. Por isso, cuidado com as companhias. Muito cuidado. Segunda verdade que eu falei na quarta, repito hoje para me seguir a mensagem: más companhias corrompem bons propósitos. Más companhias corrompem os bons propósitos. O texto bíblico para isso é esse aí. Lê comigo aqui, por favor, na tela. Vamos lá juntos? Não? As más companhias corrompem os bons. Irmãos, esse texto do apóstolo Paulo, ele é profundo, ele fala claramente. Não se engane. Ele não fala assim, ó, não deixe ser enganado pelo outro. Ele fala para você, para mim, para nós, para dizer assim: ei,
não vos enganeis. Ninguém acorda decidido a abandonar a fé. Primeiro, sabe o que acontece? Muda o ambiente. Depois, mudam as conversas. Depois, mudam os valores. Depois, mudou a vida. Começa tudo com os nossos ambientes. Começa tudo onde nós estamos frequentando. Começa tudo com as nossas conversas. Começa tudo com os valores. Depois a nossa vida vai mudando. É por isso que Provérbios, capítulo 22, no verso 24 e verso 25, vamos ler uma só voz juntos aqui, vamos lá? Não faça, presta atenção. Não faça amizade com quem? Nem ande de quem? Para quê? E assim, andando com pessoas erradas, você está criando uma armadilha para você mesmo, para você poder cair. Quando nós passamos a conviver apenas com pessoas que não compartilham os valores do reino, a nossa vida espiritual começa a esfriar. Nós vamos afastando do Senhor aos pouquinhos. Isso não acontece de uma vez, é um processo, é pouco a pouco, é em doses homeopáticas. Sabe por quê? Porque ninguém permanece igual andando continuamente com quem afasta seu coração de Deus. Ninguém. Ao longo dessa vida eu tive muitas pessoas que influenciaram a minha vida, e eu posso citar nos meus primeiros passos ministeriais, presente aqui nessa noite, o pastor Sérgio. Não o conhecia, mas quando ele veio para Montes Claros, quando eu escrevo na minha biografia, isso eu não coloquei porque isso é um capítulo à parte, da minha depressão, a primeira pessoa que foi me visitar em casa foi o pastor Sérgio. Ministerialmente, a primeira pessoa no ministério pastoral que gerou influência na minha vida, no meu ministério, até hoje, pastor Sérgio. Por quê? Porque as pessoas que andam conosco, elas podem influenciar positivamente. Talvez você pode dizer, pastor, e o pastor fulano tal? Não. E o outro? Não. E o outro? Não. Não estou dizendo que eles não são de Deus. Eu estou dizendo que nós recebemos a influência, e se nós aprendemos com pessoas que são de Deus, nossa vida modifica, o nosso coração é transformado. E quando se fala sobre influência, preste atenção uma coisa, o pecado normalmente entra pela porta da influência, antes de dominar o nosso comportamento. Ah, meu irmão, minha irmã, quem é que você está seguindo na rede social? Não me interessa, mas essas pessoas que você está seguindo na rede social, Deus está vendo, em primeiro lugar. E ela está influenciando seu casamento. Está influenciando você como pai, como mãe, como filho, como profissional. Nem toda amizade merece acesso ao nosso coração. Existem mulheres que quando conversam com você, fortalecem sua fé. Essas mulheres quando conversam com você, faz você amar mais a palavra. Elas incentivam você a orar, a cuidar da sua família, a servir ao Senhor. Mulheres, quando conversam com essas mulheres influenciam você. Mas existem outros tipos de mulheres, que as mulheres conversam, que alimenta a comparação. Toda mulher, guarda isso aí, guarda as mulheres, toda mulher que alimenta o coração da outra com comparação, ela está perdida, porque comparação é do nível das mulheres. Sai fora, não se compara. A crítica, quando você, mulher, ouve de uma outra mulher a crítica, a murmuração, a inveja, a insatisfação, tudo isso faz uma coisa, tudo isso faz você, mulher, afastar do Senhor. Como é que você sai depois de uma conversa com suas amigas, minhas irmãs? As mulheres aqui dessa noite. Conversou com uma amiga. Depois que você conversa com ela, você ficou mais perto de Deus? Ou mais distante? Mais cheia de esperança? Ou mais de reclamação? Mais disposta a perdoar? Ou mais inclinado ao ressentimento? Meu irmão, quando você conversa com aquele seu amigo, você se sente mais perto de Deus? Ou você acabou de aprender uma piada nova, uma piada suja e nova para poder contar? Aquele homem, aquele amigo seu que você conversa com ele te faz de fato a crescer espiritualmente? Saiba de uma coisa, uma amizade saudável fortalece a nossa alma, mas uma amizade tóxica desgasta silenciosamente o coração. Tem muitas mulheres brigando em casa e homens brigando em casa por influência das, aspas, amigas. E toda vez que eu falar amigas assim, eu vou colocar a linguinha para fora, porque é da cobra.
E dos amigos. A amizade vai fortalecer a sua alma, ou a amizade tóxica vai simplesmente vai desgastar o seu coração, vai roendo o seu coração aos poucos. E aqui uma palavra direta e específica para as mulheres. Quem anda com mulheres que amam a Cristo, aprende pouco a pouco a amar a Cristo. Ainda mais. Pouco a pouco. Então, qual a mulher que você está andando? E aí nós caminhamos então para a terceira verdade dessa série, que nós falamos na quarta, nós começamos na quarta. Na minha opinião, este ponto agora eu chamo de coração da mensagem. Até agora nós mostramos o perigo das influências erradas, as pessoas que estão nos influenciando errado. Agora nós vamos mostrar que Deus também usa pessoas para nos fortalecer. Por isso que eu digo, a terceira verdade é essa: Deus usa pessoas para nos fazer crescer. Deus usa pessoas para aproximar de nós, para nos levar para um outro nível espiritualmente. Depois de ouvir tudo isso, talvez alguém possa estar pensando: pastor, então eu não devo confiar em todas as pessoas? Não é isso que eu estou falando. Pastor, então aquelas amizades que eu tenho que não são crentes, que eu tenho que afastar delas? Não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você precisa aproximar das pessoas que te levam para perto de Deus. E quando você estiver para perto de Deus, você pode influenciar outras pessoas que não estão perto de Deus. Aqui tem uma diferença muito grande. O cristianismo nunca foi uma caminhada solitária. Nós não fomos criados para andar sozinhos. Não fomos criados por Deus para andar sozinhos. Desde o início, Gênesis no capítulo 2, no verso 18, nós vamos encontrar: não é bom que o homem esteja só. Essa verdade vai muito além do casamento. Nós não estamos falando desse texto apenas especificamente para casamento. Nós estamos falando aqui de uma coisa que eu chamo de princípio. Isso é um valor. Nós fomos criados para caminhar com pessoas. A questão não é se teremos companhias. Vamos ter. A questão é quais são ou quais serão os nossos companheiros, quais serão as companheiras das irmãs, porque as mesmas pessoas que podem nos afastar de Deus, também podem ser elas usadas por Deus para nos aproximar mais ainda dele. E é exatamente isso que Salomão ele ensina nesse provérbio. Olha aqui em Provérbios capítulo 27, verso 17, lê junto comigo aqui, por favor. Vamos lá? Assim como o ferro, o homem... Irmãos, isso aqui tem um instrumento de afiar chamado ferro, para afiar um outro ferro. Aqui Salomão ele faz uma analogia, uma comparação. Eu gosto muito dessa imagem. Salomão ele poderia ter escolhido qualquer comparação, mas ele escolhe 2 barras de ferro. E por quê? Você já viu como um ferro é afiado? Não acontece com delicadeza. Não, existe atrito. Existe contato, existe desgastes, mas o resultado é o quê? É uma lâmina afiada, de tanto ali esfregar. Assim também acontece conosco. Às vezes, Deus coloca ao nosso lado pessoas que nos confrontam, que nos corrigem, que nos faz enxergar aquilo que sozinhos nós não conseguimos perceber. Nós estamos numa época, numa geração que nós não gostamos de ser confrontados. Raras são as pessoas que gostam de ser confrontadas. Uma vez ou outra, se somos confrontados, a gente fala: eu não gostei, essa mensagem não foi para mim, não gosto de confronto. Na hora nós não gostamos do confronto, mas depois nós entendemos que Deus está nos moldando. Nem toda direção é rejeição. Muitas vezes, o que falta em nós é submissão à correção que Deus quer fazer em nós. A palavra do Senhor chega a dizer que Deus disciplina aquele que o ama. Nós vivemos numa geração que gosta de ser elogiada, mas cresce pouco, porque o crescimento quase sempre existe uma coisa, exige a questão do confronto. Se não há confronto, não tem como crescer. Todos nós gostamos de pessoas que nos aplaudem, mas Deus também coloca pessoas que nos aperfeiçoam, e essas normalmente são as mais importantes. As pessoas que nos aperfeiçoam, as pessoas que nos moldam, as pessoas que nos ensinam, as pessoas que nos confrontam. Sabe por quê?
Quem ama você apenas elogia. Quem ama em Cristo também corrige. Cuidado das pessoas que só te elogiam. Cuidado. Cuidado com aqueles que batem no seu ombro. Cuidado. Mas dê mais atenção para as pessoas que te corrigem. Seja elas mais velhas, sejam elas mais experientes, sejam elas principalmente conhecedores da palavra de Deus. Outra, os melhores amigos não são aqueles que alimentam o nosso ego, mas os que fortalecem a nossa fé. Eles são os verdadeiros amigos. E talvez você possa falar bem assim, pastor, então se eu vou contar na mão hoje, hoje talvez se você for contar na mão, você talvez não encontre um amigo que faz fortalecer a sua fé. Eu queria que você pensasse por algum instante numa história bíblica, e aqui eu vou citar o exemplo de Davi e Jonatas. Eles tinham uma amizade extraordinária. A Bíblia vai dizer que Jonatas era filho do rei Saul. Humanamente falando, ele seria o próximo rei de Israel. Mas Deus havia escolhido Davi. Jonatas poderia ter visto Davi como um rival. Poderia ter alimentado simplesmente uma inveja. Poderia simplesmente ter tentado destruí-lo, acabar com ele. Mas fez exatamente o contrário. A Bíblia diz que Jonatas amava Davi como a sua própria alma. Que amizade perfeita, irmãos. Amizade que fazia o outro crescer. Jonatas, segundo a Bíblia, fortalece Davi nos momentos mais difíceis. Jonatas faz uma outra coisa, incentiva a fé de Davi, protege sua vida. Nunca tentou afastá-lo do propósito de Deus. Pelo contrário, sempre ajudou Davi a permanecer firme, sempre firme. E esse tipo de amizade é que todos nós precisamos nos dias atuais. Pessoas que nos fazem fortalecer na palavra, fortalecer no caminho do Senhor, fortalecer na nossa jornada espiritual, porque não tem sido fácil o nosso andar no nosso dia a dia. Amigos que celebram quando Deus nos abençoa. Não é um amigo que fica com inveja quando estamos alcançando algum título. Amigos que oram conosco, amigos que estão ao nosso lado, amigos que dizem a verdade para nós, mesmo que porventura aquela verdade vai doer em nós. Amigos que nos lembram das promessas quando porventura nós estamos desanimados. Infelizmente, meus irmãos, existem pessoas que só permanecem perto de nós enquanto querem alguma coisa de nós, ou então quando está tudo bem. Pastoralmente falando, todas as vezes que um pastor, nos dias atuais, vai disciplinar uma ovelha, o mais prático que vai acontecer com aquela ovelha é que ela vai sair daquela igreja e vai procurar uma outra igreja. Que as pessoas não querem ser corrigidas. Infelizmente. Existem amigos que Deus envia justamente para os dias difíceis. Dias difíceis, aqueles dias terríveis. Posso lembrar aqui, um dia terrível que nós estávamos passando aqui na Monte Carmelo. De repente brota ali naquele portão ali, pastor Sérgio. Do nada. São os amigos que aparecem do nada. Esses são os amigos. Quero dar outro exemplo, um exemplo de Paulo e Timóteo. Paulo e Timóteo é um outro exemplo para nós. Jonas e Davi é do Velho Testamento. Paulo e Timóteo é do Novo Testamento. Timóteo era um jovem, presta atenção, jovem. Timóteo era um jovem, inseguro. Qual jovem que é seguro? São poucos. Qual jovem que é tímido? Muitos. Inseguro, tímido. Mas Deus coloca ali Paulo ao seu lado. Paulo não apenas ensinou teologia para Timóteo. Paulo, ele ensina Timóteo a viver. Paulo ensina Timóteo a sofrer. Paulo ensina a Timóteo a permanecer, coisas que é muito difícil para a juventude. Paulo ensina Timóteo a amar a igreja. Timóteo simplesmente torna, mais tarde, um grande pastor, porque caminhou ao lado de um homem de Deus. Isso nos mostra uma verdade maravilhosa, meus irmãos. Deus forma pessoas através de pessoas. Deus usa pessoas para fazer outras pessoas crescerem no caminho dele. E é claro que o Espírito Santo é quem transforma.
Mas muitas vezes ele usa relacionamentos para realizar essa transformação em nós. E é por isso que discipulado é tão importante. É por isso que pequenos grupos são importantes. É por isso que comunhão é importante. É por isso que a igreja é importante. A igreja serve, o discipulado serve, o pequeno grupo serve para exatamente acertar as nossas vidas. Então, se você faz parte dessa igreja e se você não tem a sua vida acertada, tem alguma coisa errada. Você ainda não faz parte do corpo de Cristo. Deus decidiu fazer os seus filhos crescerem. E sabe como que Deus vai usar os seus filhos crescerem na família dele? Usando pessoas. Porque ninguém amadurece sozinho. Ninguém amadurece sozinho. A maturidade espiritual cresce mais rapidamente quando caminhamos ao lado de pessoas que amam a Cristo. Reflita aí, quem é a pessoa que você está caminhando agora, que está te levando mais para perto de Cristo? Se você não tem ninguém, você precisa sair daqui dessa noite com uma pessoa. Uma pessoa precisa me influenciar. Talvez você possa dizer, pastor, o senhor me influencia. Deixa eu te falar. Você não anda comigo. Cuidado. Hoje nós temos uma facilidade tremenda para ser influenciado pelos pastores e pregadores das redes sociais. Isso é fácil. Não convive com ele. Não sabe da dor dele. Aí é fácil. Só é possível influenciar quem está por perto. Quando se fala de igreja, eu sempre vou trazer a figura da fogueira. Uma única lenha acesa vai produzir calor, mas várias lenhas juntas mantêm o fogo vivo durante muito mais tempo. Agora, se você faz de retirar ali uma brasa, se você retira ali uma lenha, no começo parece que nada acontece, nada. Mas aos poucos, o que vai acontecendo é que ela vai perdendo o calor. Depois vai perdendo a chama. Depois vira carvão. Se mais tarde não virar cinzas. É exatamente isso que acontece com muitos cristãos. Não deixaram de amar Jesus. Elas não deixaram de amar Jesus, apenas se afastaram da comunhão. E pouco a pouco eles foram esfriando, aos poucos foram esfriando, afastando, não tem mais vontade de ir à igreja, de estarem junto com os irmãos. E é por isso que Deus nunca planejou uma fé isolada. A fé não foi para ser vivida dentro de casa apenas. Ele nos chamou para caminhar juntos. Hebreus capítulo 10, versículo 24, 25, o texto fala claramente. Lá nos chama a atenção para que nós não deixemos de congregar. Meus irmãos, eu não tenho dúvida que Jesus está na porta. Não tenho dúvida. Quando a gente olha para esse ano, ou dos últimos anos, a celeridade que nós vamos vendo o tempo correr. Eu tenho sentido assim. Os dias são de 24 horas, mas parece que são de 8. Os anos são de 365, mas parece que são de 6 meses. A Bíblia fala sobre isso. Que os últimos dias seriam abreviados. E que se eles não fossem abreviados, muita gente não sobreviveria. Nós estamos vivendo isso, e nesse tempo, mais do que nunca, nós precisamos de estar juntos, em comunhão, com pessoas que andam com Cristo Jesus. Pessoas que estão nos encorajando a aproximar-se mais de Deus. Não é ficar preso em casa, parado em casa, confortável em casa. Deixe-me dar uma palavra diretamente para os jovens. Os jovens vivem numa geração que possui milhares de seguidores, milhares, mas poucos são amigos de verdade. Vivemos conectados o tempo inteiro e, paradoxalmente, cada vez mais sozinhos. Nós seguimos muitas pessoas, mas estamos sozinhos. Nunca foi tão fácil conversar e nunca foi tão difícil criar amizades profundas. É por isso que quero fazer uma pergunta. Para você, jovem, para você, adolescente, quem influencia as suas decisões? Quem é que está influenciando você hoje? Quando você precisa tomar uma decisão importante, quem você procura? Quem tem voz sobre a sua vida? Quem pode corrigir você? Eu não estou falando apenas dos seus pais, porque se porventura você não está ouvindo nem seus pais, deixa eu te falar, prepara, a queda está logo ali. Quem pode dizer, esse namoro não está agradando a Deus?
Essa amizade não está fazendo bem para você. Esse caminho não combina com a vontade do Senhor. Se ninguém pode falar ao seu coração, deixa eu te falar, você corre um grande perigo, um grande risco. Porque todos nós precisamos de alguém que nos ajude a permanecer no caminho certo. Daniel, falei sobre isso ontem à noite. Daniel tinha 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. E todos eles, quando foram para a fornalha, os pais de Daniel não estavam mais lá. Tudo aquilo que Daniel estava dentro da fornalha, aprendendo, aculturando, posso dizer assim, pelos babilônios, Daniel resistiu. Sabe por causa de quê? Porque as decisões que Daniel fez foi antes da fornalha. E mesmo dentro da fornalha, ali, os 4 foram levados para a Babilônia. Os 4 enfrentaram pressão. Os 4 decidiram permanecer fiéis. Mas imagine se Daniel estivesse sozinho. Talvez tivesse sido muito mais difícil. Mas Deus nos dá companheiro. Deus deu companheiros que compartilhavam da mesma fé. Por isso, jovem, não escolha seus amigos apenas porque eles são divertidos. É uma tendência natural um adolescente e um jovem escolher um amigo. Ah, ele é gente boa, ele é divertido. Escolham amigos que façam você amar mais Jesus. Escolham amigos que incentivam você a orar. Escolham amigos que desafiam você a crescer. Escolham amigos que faz levar você a obedecer ainda mais os seus pais, que tenham coragem de dizer a verdade. Sabe por quê, jovem? Porque os amigos que caminham com você hoje estarão presentes nas decisões que definirão o seu futuro. Os amigos que caminham com você hoje estarão presentes nas decisões que definirão o seu futuro. Seus amigos definem o seu futuro. E é melhor ter poucos amigos que aproximam você de Cristo do que muitos que silenciosamente afastam seu coração dele. Porventura, se um amigo chegasse para você e falasse assim: rapaz, deixa eu te falar, eu quero tirar você da igreja, o que você faz? Você corre, você não fica. Mas ele não vai falar isso para você. Ele não vai falar isso. Ele vai apresentar para você divertidamente. E aos poucos vai levando você a afastar-se do Senhor. Deus não apenas nos alerta sobre as influências erradas, Ele também coloca pessoas certas em nosso caminho para fortalecer nossa caminhada. Pais de jovens, pais de adolescentes, nós precisamos de vocês. Não somente para influenciar positivamente os seus filhos, mas para influenciar positivamente os filhos dos outros pais. Porque os filhos dos outros pais também estão precisando da nossa ajuda. Mas o discipulado começa em nossa casa. Até aqui nós aprendemos 3 verdades. As companhias moldam nosso caráter. Más companhias corrompem bons propósitos. E Deus usa pessoas para nos crescer. Mas existe uma última pergunta. É a última verdade desta noite. Quem deve ser a maior influência da nossa vida? Quem deve ser? Porque até aqui os melhores amigos falham. Até os melhores líderes erram. Até as pessoas que admiramos são imperfeitas. Existe apenas um amigo que nunca falha. Existe apenas um companheiro que nunca nos abandona. Existe apenas um mestre que sempre nos conduz pelo caminho da vida. E é para ele que Salomão aponta, sem perceber. Ele não sabia, mas sem perceber, aponta. Em todo o livro, como eu tenho pedido para vocês há 4 semanas atrás, leia o livro de Provérbios. Todo o livro de Provérbios aponta para quem? Exatamente para o melhor amigo nosso, que é Jesus. Jesus é um amigo que transforma a nossa vida. Até agora Salomão nos ensinou a escolher bem quem anda conosco. Aprendemos que as companhias moldam nosso caráter. Descobrimos que más companhias corrompem bons propósitos. E vimos que Deus coloca pessoas em nossa vida para nos fortalecer. Mas existe uma última pergunta. Quem deve ser a maior influência em nossa vida? Porque até os melhores amigos falham. Os melhores líderes erram. Os pais erram. Os pastores erram. Os discípulos erram. A Bíblia está cheia de homens extraordinários, mas todos eles tinham defeitos. Abraão,
Abraão mentiu. Moisés perdeu a paciência. Davi, o homem segundo o coração de Deus, caiu em pecado. Pedro negou Jesus. Paulo e Barnabé tiveram um grande desentendimento. Todos estes homens eram homens de Deus, mas todos eram imperfeitos. Então, talvez seja a sua pergunta: quem pode ser o nosso modelo perfeito? É aqui que toda a sabedoria de Provérbios aponta para Jesus. Jesus não veio apenas para ensinar sobre amizades para nós, ele veio tornar-se o nosso maior amigo. No Evangelho de João nós encontramos uma das declarações mais lindas que Jesus faz. Evangelho de João, capítulo 15, verso 15. Lê comigo numa só voz, vamos lá? Já não vos chamo servos, porque meus irmãos, que palavras extraordinárias. O Filho de Deus, o Criador do universo, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, olham para nós, homens comuns, e dizem: vocês são meus amigos. Isso muda muito, isso muda tudo, porque Jesus não quer apenas visitar a nossa vida, Ele quer caminhar conosco, Ele quer andar ao nosso lado. Salomão diz que quem anda com o sábio será sábio, e eu diria que Jesus levou essa verdade ao máximo. E aqui então eu parafraseio dizendo isso: quem anda com Cristo torna-se cada vez mais parecido com Cristo. Observe os discípulos. Pedro era impulsivo, João era explosivo, Mateus era cobrador de impostos, Tomé era cheio de dúvidas. Todos eles, homens completamente diferentes, mas passaram 3 anos andando com Jesus. 3 anos. E pouco a pouco, eles foram sendo transformados. Pedro continuou corajoso, mas agora sua coragem era usada para pregar o Evangelho. João continuou intenso, mas ficou conhecido como discípulo do amor. Mateus continuou escrevendo, mas agora Mateus vai escrever o Evangelho. A convivência com Jesus transformou completamente aquelas vidas, aqueles homens. E é isso que acontece quando nós caminhamos diariamente com Cristo. Ele muda a nossa maneira de pensar, Ele muda as nossas prioridades, Ele muda a nossa vida, Ele muda a nossa maneira de pensar, Ele muda os nossos desejos, Ele muda nossas palavras, Ele muda a nossa mente, Ele muda as nossas decisões. Sem perceber, nós vamos ficando parecidos com Ele. Você se torna parecido com quem escolhe seguir todos os dias. Ninguém anda continuamente com Jesus e permanece a mesma pessoa. Aqui tem 2 destaques. Primeiro é quando Jesus entra ou Jesus passa em algum lugar, na sua casa, na sua vida, em algum lugar seu. Não continua do mesmo jeito. E também não continua do mesmo jeito quando nós andamos com Jesus. Vamos pensar em Pedro. Pedro, na noite da prisão de Jesus, ele nega o mestre, segundo o texto bíblico, 3 vezes. Pedro fracassou, chorou amargamente. Muitos pensariam: a amizade dele com Jesus acabou, mas não acabou. Depois da ressurreição, Jesus faz questão de encontrar novamente com Pedro. Eles se encontram na praia, ao redor de uma fogueira. Meus irmãos, que cena maravilhosa! Na mesma fogueira ali, onde Pedro havia negado, agora Jesus faz uma coisa: Jesus restaura Pedro. Jesus não pergunta: Pedro, ei Pedro, por que você falhou? Jesus não pergunta para Pedro: Pedro, por que você errou 3 vezes? Jesus faz uma pergunta mais profunda para Pedro: Pedro, você me ama? Porque Jesus estava muito mais interessado em restaurar o coração de Pedro do que apenas corrigir o comportamento dele. Esse é o nosso Senhor Jesus. Quando todos abandonaram, Jesus permanece. Quando todos desistem, Ele continua. Quando todos condenam, Ele oferece graça. E é por isso que Ele, Jesus, é um amigo perfeito. Caminho para o final.
falando de um provérbio africano que diz: se você quer ir rápido, vá sozinho. Se quiser ir longe, vá acompanhado. Espiritualmente isso também é verdade, mas eu faria um pequeno ajuste. Se você quer chegar ao céu, caminhe com Cristo. Porque nenhum amigo pode salvar a sua alma. Nenhum pastor pode morrer por seus pecados. Nenhum líder pode transformar seu coração. Somente Jesus. É só Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, verso 6 diz isso. Eu sou, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu ainda preciso dizer uma palavra específica para os jovens e adolescentes, mais uma vez, para me finalizar. Eu quero falar diretamente para eles. Porque, com certeza, na escrita desse material, que foi agora para os grupos pequenos, sobre pressão, e isso aqui foi recortado de lá. Talvez vocês tenham sentido muita pressão, uma pressão enorme, para fazer parte de um grupo, para serem aceitos em um grupo, para serem populares, para não ficarem de fora. Eu entendo isso, eu sei muito bem o que é isso. Todos nós já passamos por essa fase. Mas eu quero dizer uma coisa: nunca troquem a aprovação de Jesus pela aprovação de uma turma, de um grupo, dos colegas. A multidão muda de opinião rapidamente. Jesus nunca muda de opinião. Talvez seguir Jesus faça vocês perderem algumas amizades, mas ganharão algo infinitamente maior: a presença dele na sua vida. Quando Daniel decidiu não se contaminar, talvez alguns tenham rido dele. Quando José fugiu da mulher de Potifar, talvez tenha sido chamado de tolo. Quando os amigos de Daniel recusaram adorar a estátua, foram lançados na fornalha, mas todos descobriram a mesma verdade: vale a pena permanecer ao lado de Cristo, porque dentro da fornalha o Senhor Jesus estava lá. E essa que é a diferença. Mesmo quando isso custa alguma coisa, mesmo isso pode custar a sua própria vida. Sabe por quê? Porque é melhor caminhar sozinho com Jesus do que acompanhado por pessoas que afastam-nos dele. As pessoas que nos afastam do Senhor, certamente, mais tarde, nos levará à perdição. A amizade com Cristo vale mais do que a aprovação de qualquer grupo, de qualquer multidão, de qualquer turma. Jesus não é apenas o melhor exemplo de amizade, não. Ele é um amigo que transforma todos aqueles que caminham com ele. Eu quero terminar voltando ao início da mensagem. Nós começamos fazendo uma pergunta: quem está andando com você? Ao longo dessa mensagem pregada na quarta e hoje, nós descobrimos que as companhias moldam nosso caráter. Nós vimos que más companhias podem corromper os nossos bons propósitos. Nós aprendemos que Deus coloca pessoas certas em nosso caminho para fortalecer a nossa fé. Mas acima de tudo, entendemos e aprendemos que a maior influência da nossa vida deve ser quem? Deve ser Jesus. Talvez Deus esteja chamando você para rever alguns relacionamentos. Talvez você precisa colocar limites. Talvez você precise se aproximar mais de irmãos maduros, experientes na fé. Talvez você precise de entrar em um pequeno grupo. Talvez você precise aceitar ser discipulado por alguém. Mas acima de tudo, talvez hoje Jesus esteja dizendo a você a mesma coisa que disse aos discípulos há mais de 2000 anos atrás: segue-me. Segue-me. Porque o maior convite do Evangelho nunca foi: venha para uma religião. Não, nunca foi. Foi: venha caminhar comigo. Foi o que Jesus disse: segue. E quando caminhamos com Cristo, nós aprendemos alguma coisa. Quando caminhamos com Cristo, nós aprendemos a escolher melhor os nossos amigos. Quando nós caminhamos com Cristo, nós aprendemos a influenciar, em vez de apenas sermos influenciados. Quando nós caminhamos com Cristo, nós aprendemos a amar, aprendemos a servir, aprendemos a perdoar, aprendemos a permanecer. Sabe por quê? Porque quem anda diariamente com Cristo nunca caminha sozinho. Ele está sempre ao nosso lado. Ele é o outro homem que estava na fornalha. Quero terminar com uma pergunta muito simples: quem tem tido mais influência sobre a sua vida nos últimos meses? Quem?
Quem é que está influenciando você? As redes sociais? Os amigos? O ambiente de trabalho? Os colegas da escola? Ou Jesus? Quem é que está influenciando você? Hoje Deus está convidando cada um de nós a reorganizar nossas companhias. Talvez não para abandoná-las, mas para mudar quem ocupa o lugar da maior influência no nosso coração. E se você ainda não entregou sua vida para Jesus, saiba uma coisa. Saiba que hoje o maior amigo está chamando você. Ele conhece sua história. Ele conhece seus pecados. Ele conhece suas lutas. E mesmo assim, Ele continua dizendo: venha caminhar comigo. Segue. Curve a sua cabeça. Feche os seus olhos. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de transmitir a palavra nessa noite. De aprender tantas coisas maravilhosas com base naquilo que o escritor de Provérbios, Salomão, tem nos ensinado sobre a amizade, sobre ser um pai, um filho, uma mãe, uma esposa, um marido, que glorifica o nome do Senhor. Senhor, nessas últimas semanas o Senhor tem falado tão profundamente aos nossos corações, em sermos sábios, em escolher as nossas amizades. Nessa noite, ó Deus, nós aprendemos que o melhor amigo é Jesus. E esse mesmo Jesus, ó Deus, nessa noite está chamando pessoas para segui-lo. Senhor, Espírito Santo de Deus, toca nos corações aqui nessa noite, ó Pai. Eu não sei quem e como elas entraram aqui, Senhor Deus, em seus corações respectivamente, mas eu quero pedir ao Senhor, toque no coração delas. Pode ser que há alguém que precisa ser confrontado nessa noite, outros confortados, outros chamados para mais perto de Cristo, outros para reverem as suas amizades, mas todos somos chamados por Cristo para reconhecer os nossos pecados, confessar os nossos pecados, arrepender dos nossos pecados, confessar e entregar a nossa vida para Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro. A Tua palavra nos diz que o Senhor prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado. Jesus nos amou tanto, Senhor, a ponto de ir para a cruz e dar a sua própria vida. Ó Deus, que nessa noite haja pessoas entregando as suas vidas para Jesus, que haja nessa noite pessoas rendendo-se a Cristo Jesus, que haja nessa noite pessoas dizendo: eu preciso me aproximar mais de Cristo. Essa noite é a noite de entrega. Receba as nossas vidas, continue a falar aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Não saia agora, a gente tem uma canção agora, e é essa. Amém. Vamos ficar de pé mais uma vez?